Olá, moçada! Eu sou Mirelle Costa, sou professora de literatura e o tema da nossa aula hoje será realismo. Só que antes de começarmos, não se esqueça, inscreva no nosso canal e fique atento ao sino, clique no sininho porque você receberá as atualizações. Vamos falar de realismo, um tema muito importante para os seus vestibulares. Só que antes de falarmos de realismo, vamos fazer um paralelo da escola literária anterior, o romantismo. Quando você estuda o romantismo, você vai lembrar que o romantismo está na primeira metade do século XIX. É uma escola voltada para o eu, para as emoções, para a subjetividade. Quando você começa a estudar o realismo, você percebe uma mudança. Nós estamos na segunda metade do século XIX e o homem da segunda metade do século XIX está voltado mais para questões racionais. Se o homem do romantismo vê o mundo com o filtro da emoção, o homem do realismo vê o mundo com os olhos da razão. A objetividade faz todo sentido ao pensarmos no realismo. Num primeiro momento, eu quero chamar a atenção de vocês para as origens dessa literatura realista. Vamos então fazer uma viagem. Vamos a Coimbra de 1865. Sim, vamos para a Universidade de Coimbra, em que eu terei alunos com um novo olhar, com uma nova perspectiva, buscando uma literatura mais voltada para a realidade, versus professores ainda muito tradicionais, ainda muito conservadores. Quem não se lembra da famosa Questão Coimbrã, em que temos Antero de Quental de um lado e Antônio de Castilho de outro? Quental com uma nova proposta, com um olhar realista. Castilho ainda conservador, valorizando elementos da literatura romântica. Vamos pensar nas características do realismo. Uma característica muito importante é o objetivismo, a linguagem culta, direta, sem rodeios, sem excessos, sem o sentimentalismo tão importante no romantismo. Além disso, é importante pensar também no perfil da mulher. Sim, há uma mudança. A mulher no romantismo é totalmente idealizada. É bom lembrar da figura de Iracema, a Índia dos lábios de mel, dos cabelos negros como as asas da graúna. Essa mulher, ela é toda idealizada e construída com o olhar do sentimentalismo. Quando você vê o realismo, há uma mudança. A mulher no realismo, ela é real. Ela é descrita como ela é de verdade, sem o filtro da emoção, sem os arrombos sentimentais. Dentro desse perfil feminino do realismo, eu chamo a atenção para uma figura importante, Emma Bovary, da importante obra Madame Bovary. Ali, nós temos uma mulher que sofre de tédio. Sim, meus alunos, ela sofre de tédio. Ela esperava uma vida muito mais feliz, uma vida mais romântica, mas na prática não foi bem isso que ela conseguiu. Por isso veio a decepção, a frustração. Dentro do realismo brasileiro, temos uma outra figura feminina muito importante. Na história de Machado de Assis, a cartomante, a personagem Rita. Como essa personagem foi descrita? Rita seduziu Camilo, envolveu-lhe como uma serpente, estalou-lhe os ossos e cuspiu-lhe o veneno da sedução nos lábios. Olha que mulher envolvente, que mulher perigosa. Percebe, meu aluno, a mudança de uma mulher idealizada no romantismo para uma mulher real, para uma mulher que vai além daquilo que o leitor estava acostumado com o movimento romântico. Se você lembrar bem das suas aulas de literatura, você vai lembrar que o amor e outros sentimentos estão subordinados aos interesses sociais. Com isso, você percebe que esses casamentos que são descritos no realismo são casamentos que passam por crises, são casamentos muitas vezes mantidos apenas pela aparência. Vamos pensar, meu aluno? Se nos dias de hoje, você se casando, apaixonado, corre o risco de não ter o melhor casamento, imagina naquela época em que os casamentos eram arranjados. Sem o amor, sem a idealização, é viver no mundo real, com a pessoa real, e quando você pensar nisso, você vai perceber que esses personagens muitas vezes não suportaram essa realidade.
Quando você estuda o realismo machadiano, você deve lembrar dos triângulos machadianos. Nós temos um triângulo machadiano muito importante, clássico, em que temos Capitu, Bento e Escobar. Essa estrutura que deu o que falar ao longo dos anos, porque até hoje existe a dúvida: Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Eu sempre falo para os meus alunos, mais importante do que a dúvida é como essa dúvida foi construída. Mais importante do que a dúvida e a resposta pronta é você entender como a dúvida foi construída e permanece até os dias de hoje. Dentro dessas obras do realismo, temos a figura do herói do realismo. Sim, esse herói muitas vezes apresentado como problemático, como inseguro. E o interessante é que nas obras machadianas você vai perceber um interesse pela análise psicológica desses personagens. Vocês devem lembrar do capítulo Ciúmes do Mar. Sim, tá lá em Dom Casmurro, em que Bento vai dizer: tenho ciúmes de quando Capitu vê o mar. Não é que eu tenho ciúmes do mar, eu tenho ciúmes do que passa na cabeça de Capitu quando ela vê o mar. Como isso é psicológico, meus alunos? Se você fizer o comparativo entre o herói romântico e o herói do realismo, você percebe essa clara distinção. O herói romântico é o herói da subjetividade, das emoções, da coragem, do rompante. O herói realista, muitas vezes, é um herói fragilizado. Outra característica que vale a pena você lembrar é o universalismo de temas que estão presentes nas obras do realismo. É bom lembrar de uma obra clássica, gente, a obra inaugural do movimento realista no Brasil, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas é uma figura muitas vezes insegura. Brás Cubas, muitas vezes, preocupado apenas com o que ele quer, com as suas vontades. Ele não se preocupa muito com os outros, sempre irônico, sempre debochado. É interessante você perceber que alguns temas o leitor começa a se identificar. Tem esse caráter universalista no discurso realista. Para finalizarmos nossa aula, vamos lembrar de dois autores do realismo universal. Um francês, Gustave Flaubert, com sua Madame Bovary, e o português Eça de Queiroz, com Primo Basílio. É importante você pensar que nessas duas obras nós temos heroínas sofridas, heroínas que amaram, que se entregaram para o amor, viveram paixões ardentes, mas acabaram pagando um preço muito alto por isso. Heroínas com finais trágicos, heroínas que existem para mostrar que aquele sentimentalismo do romantismo não tinha mais espaço no mundo realista da segunda metade do século XIX. Olha que tema importante tratamos na nossa aula de hoje. E ainda teremos uma aula só sobre realismo no Brasil. Se você gostou da nossa aula, não deixe de curtir, compartilhar, acessar os nossos links e nos acompanhe nas redes sociais. Só não deixe de participar.